Boa noite, igreja. Pode abrir lá no Salmo 116. Salmo 116, versículo 12. Mas antes da gente começar, vou fazer uma oração. Fica à vontade, como você quiser. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta quarta-feira à noite, por essas primeiras horas da quinta-feira, na verdade. E eu te peço, Senhor, para que o Senhor continue falando conosco, para que o Senhor continue nos abençoando, não nos desampare e não nos deixe. Peço para que o Senhor coloque um guarda na minha boca e que eu fale apenas aquilo que seja da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, o título da ministração de hoje vai ser exatamente o que diz o versículo. Então, no Salmo 116, no versículo 12, diz assim: O que entregarei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E eu cheguei nesse versículo porque era exatamente o que eu estava vivendo. Eu nunca consegui ter gratidão a Deus na minha vida. Foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre tive tudo, nada nunca me faltou. Eu sempre tive tudo em abundância. Mas mesmo assim eu encontrava um motivo para reclamar. E nesses últimos tempos, em específico, a partir das minhas últimas provas que eu tive no semestre do ano passado, eu pude ver o quão Deus estava me abençoando sem eu ter feito nada para merecer aquilo. Não merecia aquilo que eu tinha tido. E nessas férias o Senhor ainda me deu muitas coisas, né? Eu fui viajar e Deus me permitiu fazer muitas coisas as quais eu nem esperava, nem contava com isso. E eu comecei a pensar na minha mente: o que eu posso fazer para retribuir a Deus por tudo que Ele me deu? E isso foi um pensamento que ficou na minha mente. Eu nem sabia que existia esse versículo. E aí, o meu pai foi trazer o estudo bíblico, né? A gente foi fazer um culto de sexta-feira à noite. E aí, foi falar exatamente sobre o tema que eu vou entrar hoje. Mas a minha mãe citou numa música que a gente foi escutar exatamente esse versículo: o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E essa pergunta martelou na minha cabeça por muito tempo. E, para ser sincero, eu nem ia buscar a resposta da pergunta. O que Deus esperava? O que eu posso dar? O que Deus está me pedindo para dar? Mas, como minha mãe chegou para mim e me perguntou: João, já faz tempo, você precisa pregar, você precisa voltar. Então, eu sabia que era aquilo que Deus estava falando comigo. Eu preciso achar a resposta dessa pergunta, porque Deus quer tirar alguma coisa de mim. E é nessa pergunta que eu vou explorar todo o tema da minha pregação. E aí, a primeira coisa que a gente pode pensar, né, o que eu posso dar para Deus? No mundo hoje em dia, o que a gente dá quando a gente quer recompensar uma pessoa? Um presente, né, alguma coisa de valor. Só que o problema é que isso não funciona muito para Deus, porque em Ageu 2,8, Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Embora Deus tenha instituído sistemas de dízimos e ofertas, isso é só uma coisa que a gente devolve para Ele, né? Porque o dinheiro não é nosso. Deus nos empresta esse dinheiro e Ele perde uma parte de volta. Mas tudo que tem, as pessoas podem dizer que é delas, o dinheiro pode estar lá na sua conta, ninguém tem acesso a ele. A sua casa pode estar no seu nome, não tem como ninguém tirar. Mas é do Senhor, porque foi Ele que disse. Então, não tem como debater com Deus. Então, eu não poderia dar alguma coisa material, até porque o que eu poderia dar para Deus, a não ser a minha devoção e a minha obediência? Só que o próprio salmista responde. Então, a gente leu o versículo 12, agora eu peço que você olhe lá no versículo 13. Olha o que ele diz: tomarei o cálice da salvação. E isso parece uma frase nada a ver, mas tem muito sentido. Quem na Bíblia, que a gente conhece como um exemplo claríssimo, que literalmente tomou o cálice de salvação, foi Jesus. E o cálice da salvação para ele significou morrer naquela cruz e sacrificar por todos nós. Embora a gente soubesse que Jesus não precisava ter feito aquilo, mas ele tomou o cálice da salvação. E outras duas pessoas que tomaram e pagaram o preço que a gente estudou foram João e Tiago, que a mãe dos dois, né, porque eles eram irmãos, ela chega para Jesus e fala: eu quero que o meu filho se assente uma à direita e outra à esquerda. E aí Jesus fala: eles podem tomar do cálice que eu vou beber? E eles disseram: nós podemos tomar. João e Tiago responderam, eles foram ousados. Deus colocou isso no coração deles. Eles pagaram o preço. Um foi morto isolado e o outro foi morto a fio de espada. Mas grandes coisas Deus pode fazer através da vida deles. Então, o salmista, ele começa respondendo: o que eu posso dar ao Senhor? João, o que você pode me dar? Primeiro,
tomar o cálice da salvação. Aceite o seu chamado que eu coloquei para você. Não fuja igual Jonas. E clamarei no nome do Senhor. E em outras versões, clamarei no nome do Senhor significa invocar ao Senhor. Ansiar pela presença dele. Você quer que Deus esteja perto de você. Então, a primeira que o salmista diz é tomar o cálice da salvação. Aceite o seu chamado. Não importa o que vai acontecer com você. Faça o que Deus está te pedindo. Segundo, clamar, invocar o nome do Senhor. Queira Deus sempre por perto, como um amigo. E ele continua dizendo no verso 14: agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Pagar votos é a terceira que o salmista coloca. Quantos votos você fez na emoção? Quantos votos você fez? Não. Quantos votos nós fizemos? Quantos votos eu fiz no calor da emoção? Ah, Deus, nunca mais vou fazer isso. Ah, Deus, nessas férias vou fazer isso eu te prometo. Ah, Deus, eu vou largar isso aqui, eu vou largar esse vício aqui. Quantos vícios, quantas promessas que você fez para Deus de largar vícios que você falou que ia fazer, ou de mudanças? Não, agora eu vou começar a comer saudável, agora eu vou começar a praticar atividade física. Ah, agora eu vou acordar mais cedo, vou dedicar esse tempo para Deus. E você simplesmente nunca nem começou. Quantas promessas eu comecei a pensar e quantos votos eu estou devendo para o Senhor? Quantos votos eu tenho que pagar para Ele? E aí, se você descer um pouquinho, no versículo 17, ele descreve o último tópico. Oferecer-te-ei o sacrifício de ação de graças e clamarei no nome do Senhor. Então percebam que pela segunda vez ele destaca a importância de ter Deus sempre por perto. Porque se você não invocar o nome do Senhor, se Deus não estiver com você, você não consegue fazer nada. Mas antes disso ele diz, oferecer-te-ei o sacrifício de ação de graças. Eu vou oferecer o sacrifício da minha vida para Deus. Eu vou obedecer a Ele independentemente do que for. Eu vou tomar o cálice da salvação. Então o salmista respondeu essa pergunta. E isso ficou bem claro para mim, o que eu deveria fazer e o que Deus estava me pedindo, que era o nome de um pecado que foi pregado recentemente. A gente vai estudar ele um pouquinho mais para frente. Só que além do próprio salmista, o próprio Jesus respondeu, como que eu pago a Deus? João 14, 21 diz, é muito importante para você entender esse versículo, entender a consideração de que, quando você faz essa pergunta, que darei eu ao Senhor, você está muito grato no seu coração. E você verdadeiramente, se você faz essa pergunta com toda sinceridade, é porque você ama a Deus. E Jesus, de uma forma bem simples, ele descreve isso. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Quer descobrir um jeito de pagar a Deus, que é impagável? Guarde os mandamentos, obedeça a ele. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Em Efésios 5, eu só trouxe aqui, não tem necessidade de abrir, eu queria destacar esse subtítulo, o subtítulo do versículo 6 até o 21, o Paulo coloca, andai como filhos da luz. E eu recomendo, tá, para quem quiser depois, a gente não vai entrar para não ficar muito extenso, mas eu recomendo muito a leitura disso aqui. Foi na época em que estava tendo a Copa do Mundo, e eu estava inconformado porque eu não podia assistir o jogo da Copa do Mundo. Porque aquilo eu queria assistir de qualquer jeito, eu assisti. E aí minha mãe foi me explicar o porquê, e ela só precisou ler esses versículos. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente se batiza, quando a gente verdadeiramente está seguindo o caminho, a gente não faz mais parte do mundo, a gente se torna parte de uma família celestial. E como uma família celestial, uma família real, a gente precisa seguir protocolo. Assim como a família real britânica lá, né, a rainha, o rei, os príncipes, eles têm toda uma conduta, né, eles têm todo um código para eles seguirem. Eles não podem se desviar daquilo, eles não podem sair daquilo. Porque a vida deles pode estar em jogo, se eles saírem, eles podem ser expostos, se eles não seguirem aquilo. E nós, como sendo filhos de Deus, devemos andar na conduta como os filhos da luz. E em Efésios 5, do 6 ao 21, Paulo vai descrever exatamente qual deve ser, do começo até o fim, de você aceitar Jesus até a sua morte, qual deve ser a conduta de um filho da luz. E era exatamente nesse tópico de conduta de filho da luz que eu não estava seguindo. Eu não estava sendo um filho da luz. Eu não estava sendo um representante da família real celestial. Eu não estava pagando a Deus. Andar como filho da luz é pagar por volta a Deus, é obedecer a Deus. É o único modo como eu consigo pagar a Deus, é obedecer e prometer a Ele minha lealdade eterna. E estudando um pouco mais sobre esse versículo, eu cheguei num devocional, que ficou bem pequenininho aqui, mas está escrito aqui embaixo, para quem não está conseguindo ver,
está escrito aqui, Ultimato Online, é o nome do site que eu peguei o devocional. Ele vai discorrer um pouco sobre esse versículo. Então ele fala assim, vemos neste texto, qual é o texto? Salmo 116, 12, que o salmista, preocupado e perguntando a si mesmo, então veja que ele tinha uma real consciência, porque ele amava a Deus e falava, como é que eu vou pagar por tudo que eu estou recebendo? O que daria ao Senhor pelos benefícios recebidos? Como é que eu posso pagar ele? É uma pergunta séria. Enquanto muitos estão querendo ser agradados, é bom nos preocuparmos em agradar ao Senhor. A preocupação do cristão é se converter, é sempre assim, o cristão sempre se converte, né? A gente sempre se converte, ou se achega a Deus, porque está acontecendo alguma coisa de ruim com a gente. Aí eu me converto, vou lá, arrumo o que Deus está pedindo para eu arrumar, para que eu possa receber alguma coisa dele. Eu nunca penso em como eu posso agradar a Deus. Eu nunca penso em que, se eu desobedecer, eu vou estar desagradando a Deus, eu vou estar cuspindo no sacrifício que Jesus fez. A gente nunca pensa nisso. A gente sempre quer ser assim, eu vou obedecer porque aí nada de mal vai acontecer. Eu vou comer certinho porque eu não quero ficar doente. Eu vou estudar a palavra porque aí Deus vai me abençoar, o diabo não vai me pegar, eu vou conseguir ir para o céu. É sempre assim. Eu estou sempre pensando na minha atitude como uma forma de escapar do castigo. Eu nunca estou pensando nas minhas atitudes como uma forma de recompensar a Deus, como uma forma de o que darei a Ele pelos benefícios que me tem feito. A gente nunca se preocupa em agradar ao Senhor. A gente quer sempre ser agradado. E é aqui que entra o meu pecado. Eu sou uma pessoa que, acho que de todas as pessoas aqui, eu posso dizer com toda certeza que eu sou a pessoa mais egoísta, que tem mais egolatria, ou seja, idolatria pelo próprio eu, pelo próprio ego, e exclusivista. O que é uma pessoa egoísta? O que é uma pessoa exclusivista? É tudo para mim, ninguém pode ter. Se eu tenho bom, ninguém pode ter igual. As pessoas podem até ter, mas ninguém pode ter igual. Se eu estou nessa faculdade aqui, ninguém pode estar na mesma faculdade que eu. Se eu tenho esse carro, ninguém pode ter o meu carro. Se eu tenho esse relógio, se eu tenho essa roupa, ninguém pode chegar perto de mim. Eu tenho que ter tudo exclusivo. É tudo meu, é tudo meu. Eu tenho os meus horários. Se alguém toca no meu horário que eu vou para a academia, não posso. Se alguém me acorda mais cedo que eu tenho que fazer alguma coisa, não posso. Porque eu tenho o meu horário específico. É tudo meu. Então eu tenho o meu horário para cada coisa. E as coisas de Deus? Deus vai preparar depois. Eu tenho que ter o meu tempo de descanso. Eu tenho que ter o meu tempo de academia. Se eu não comer naquele exato momento que eu programei, eu fico bravo. Enfim, tudo para mim, pouco para Deus. Nunca preocupado em agradar ao Senhor. O sentido real de culto e adoração, você veio na igreja é porque você quer prestar culto e adoração a Deus. A sua intenção em estar aqui deveria ser se preocupar em agradar ao Senhor. E o que significa, né, culto e adoração? É entregar, oferecer e doar ao Senhor, não é para receber. Às vezes até vindo na igreja a gente tem prazeres egoístas de vir para a igreja, mas culto e adoração é sempre para outra pessoa, não é para você, é sempre para Deus. A primeira vez que o verbo adorar aparece na Bíblia é em Gênesis 22. Qual é essa passagem? Quando Abraão ia entregar o seu filho Isaque. Quer melhor exemplo do que agradar a Deus do que esse? Não existe. Um homem que ficou 100 anos para ter o seu filho, e aí quando ele recebe, Deus simplesmente pede de volta. Abraão podia ter xingado a Deus, podia ter feito milhares de coisas, mas ele simplesmente confiou que se Deus tinha dado para ele, Deus tinha todo o direito de pegar de volta. Abraão não foi nem um pouco egoísta. A adoração dele foi até entregar o filho dele. Eu assisti uma pregação, na verdade eu não assisti, eu escutei uma pregação que minha mãe estava escutando, e aí ele falava assim, muitas pessoas me chamam de extremista, de radicalista, mas eu não sou isso. Porque ser extremo e radical é morrer por outras pessoas numa cruz que não estão nem aí para você. Ser extremo e radical é entregar o seu filho para Deus sem saber o que vai acontecer. O filho que você tanto esperou, você vai até o extremo. Será que, se Deus te pedir para ir até o extremo, qual que é o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Será que se Deus apertar e puxar aquilo ali de você, será que você vai espanar ou você vai com Deus até o final? É isso que é adorar, é isso que é o culto a Deus, é entregar tudo. Para Abraão, Isaque era tudo. Qual que é o seu tudo? Se Deus te pedir hoje, será que você abre mão? Ele estava subindo para sacrificá-lo ao Senhor. Estava oferecendo a Deus o que tinha de melhor. Isso sim é adorar. Isso sim é cultuar ao Senhor. E não somente pedir. A gente não sabe adorar a Deus. Muitos crentes, ao sair de casa para ir ao culto, dizem, hoje quero receber algo. E realmente, estamos sempre recebendo algo de Deus, né? Esse versículo aqui de Mateus 7,8 é aquele que Jesus fala assim, bate para você achar, né? Bate para abrir, busca se você quiser achar, sempre vai ter uma coisa nova. Só que esse fato de hoje quero receber algo, você tem que perguntar o que realmente Deus espera de você. Será que você que tem que receber algo
ou é você que tem que doar algo para os outros no culto de hoje? O que Deus está te pedindo? É o seu serviço ou é você receber? Entretanto, não podemos inverter as prioridades. Ou seja, tanto o dar como o receber são importantes. Porém, não podemos inverter. É primeiro o reino de Deus e sua justiça e depois as nossas necessidades. Então, mesmo que, João, parece tão inofensivo, né? Eu quero vir e receber na igreja, não quero saber de mais nada, quero esquecer de tudo. Mas, naquele momento, Deus podia estar pedindo para você interceder por outra pessoa. É primeiro você dar, para depois você receber. E o mais difícil de todas as frases, né? É muito mais legal dar do que receber. Eu ainda não descobri o que é isso. Para mim, né, na minha vida, eu nunca achei que eu fosse uma pessoa egoísta. Até porque, né, sempre as palavras que vinham de egoísmo, eu achava que não tinha nada a ver para mim. Porque eu chegava nas pessoas, aí eu via as pessoas passando fome, eu via as pessoas sendo maltratadas, os cachorrinhos na rua, eu sempre ficava com dó, sempre ficava com vontade de dar. Mas eu só ficava na vontade mesmo, porque dar eu nunca dei. E quando meu pai trouxe o estudo sobre a egolatria, o exclusivismo e o egoísmo, eu pude entender que a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia, os meus pensamentos são pautados assim. Eu vou acordar, quando é que eu vou na academia? Aí depois que eu for na academia, quando é que eu vou poder comer? Aí depois que eu for comer, quando é que eu vou poder dormir? Aí depois que eu for dormir, quando é que eu vou poder comer outra coisa que eu gosto? E depois quando é que eu vou poder sair? E quando é que eu vou poder fazer as coisas de Deus? Não existe essa pergunta na minha vida. A minha agenda é sempre pautada no que eu quero, nunca no que Deus quer. Mas aqui diz, é primeiro o reino e depois as suas necessidades. Isso está lá em Mateus 6, 33. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Isso, lá na época de Moisés, foi um mandamento, uma exigência. Em Êxodo 23, 15. O Senhor está sempre pedindo algo de nós. Feliz aquele, bem-aventurado, muito feliz, aquele que está sempre pronto a oferecer. Será que você está sempre pronto a oferecer? Não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando da sua vida como uma doação exclusiva para Deus. E aí, ele discorre um pouquinho sobre os tópicos do Salmo 116. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre tomarei o cálice da salvação. O salmista estava assumindo um compromisso de viver uma vida comprometida com o reino de Deus. Davi aceitou o seu chamado, ele compreendeu. Eu estava lendo sobre esse Salmo 116, e ele foi escrito após um período em que Davi estava sendo extremamente perseguido pelos inimigos dele, e ele fez uma oração e Deus os livrou de todos. E aí, de tamanha gratidão, né, a gente pode pensar, nossa, Deus, eu preciso orar para Deus me livrar dos meus inimigos, né? Davi sofreu tanto, mas mesmo depois de tudo, ele perguntou, o que eu posso dar ao Senhor? A expressão tomar o cálice mostra que ele bem sabia que isso implicaria uma renúncia total ao mundo e aos seus deleites. Não é, veja, a palavra mais importante do slide é renúncia total. Não é parcial, não é que você escolhe uma coisa ou outra, você não pode manter, é tudo. É total, não existe nada dentro de você que é seu, que você pode manter. Tudo, tomar o cálice, seguir o que Jesus falou para o jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou, Jesus, eu já compro tudo isso aí. Então Jesus falou o seguinte, o teu tesouro estão as suas riquezas, larga tudo que você tem, renuncia tudo, renúncia total e me segue. Será que ele conseguiu? Ele não conseguiu. Mas esse é um exemplo ruim. A Bíblia está cheia de pessoas. Lá em Hebreus 11, quando vai falar dos heróis da fé, Paulo diz, e Moisés, que se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer por um povo que maltratava ele, que não estava nem aí também. Moisés teve muita dificuldade. E ele simplesmente deixou de ser o faraó do Egito futuramente para ser o líder de um monte de escravos. E ele não tinha esperança nenhuma, mas ele tinha fé. Não obstante, muitos tentarem facilitar o caminho para o céu, né? Pegar muito atalho, ó Deus, eu vou me alimentar certinho nos dias de semana. Chega no final de semana, desce, come tudo errado, faz tudo errado, depois eu compenso isso aí. Deus, vou seguir a semana certinho, mas aqui no final de semana, mas nessa concessão aqui, mas naquela ali. A gente está tentando impor atalhos e outros artifícios. Ainda existem aqueles que estão dispostos a atentar para uma tão grande salvação. Existem pessoas que, como eu nesse momento, estão sempre tentando pegar atalhos, sempre que é o mais fácil, sempre que é o comodismo. Mas existiram e ainda existem muitas pessoas, eu espero que todos nós sejamos essas, que estão dispostas a largar tudo pela grande salvação que Jesus tem por nós. E isso está lá em Hebreus, falando sobre a grande salvação, está lá em Hebreus 2:3. Agora ele fala um pouquinho sobre invocar o nome de Deus. Veja que Davi
como eu falei, ele cita isso 2 vezes, ter sempre Deus por perto. Mesmo quando muitos se fiam em socorros terrestres, o Senhor se alegra daqueles que confiam em seu nome e reconhece que é vão o socorro do homem. Os homens nada podem fazer por você, né? Quantas pessoas aí colocaram a sua esperança num homem, achando que ele poderia mudar tudo e todos insistindo em que nossa salvação dependia dele, e simplesmente ele vazou e nada aconteceu, a gente ficou na mão do outro. A nossa salvação está no Senhor. Nossa salvação não está nos montes, no que a gente pode ver nessa terra. Está além disso. É um governador superior, e ele é justo, não tem como fugir dele. A nossa esperança tem que estar nele. Por isso que eu sempre tenho que invocar o nome do Senhor. Ele está sempre do meu lado, pertinho. Se acontecer alguma coisa, Deus está aqui para me ajudar. Enquanto muitos confiavam em carros e cavalos, os que confiam no Senhor jamais farão da carne o seu braço forte, mas invocarão o nome do Senhor. Quando você está realmente perto de Deus, você não precisa das coisas para satisfazer. Deus, ele satisfaz. Eu escutei uma frase que é assim: Deus, ele é igual um avião. Quando você está longe do avião, quando você vê lá no céu, você acha que ele é do tamanho de um dedinho, né? Não cabe ninguém. Você está muito longe dele, ele é pequeno, ele não tem significado para você. Porém, quando você está do lado do avião, você vê que ele é gigante, que cabe tudo, e ele passa uma extrema segurança para você poder viajar. E Deus é do mesmo modo. Quanto mais longe, Deus é pequeno, longe ele é minúsculo, mas quando você está perto, ele te transporta para a Canaã Celestial com muita segurança. Isso fala de uma vida de fé, que realmente agrada a Deus. É fé. E pagarei os meus votos ao Senhor, que foi a terceira coisa que eu falei. Certamente, havia alguns votos que estavam no esquecimento. Né? Davi, nesse momento, deve ter falado: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí, Deus começou a trazer a memória dele. Davi, lembra do tanto de coisa que você me prometeu que você nunca fez? Deus está te pedindo hoje, Deus está te cobrando hoje. Então, haviam alguns votos que estavam no esquecimento. Mas agora, nascia um sentimento verdadeiro que fazia com os votos não cumpridos fossem lembrados. É bom não esquecermos de cumprir nossos votos. Se você prometeu alguma coisa, vá se entender com Deus sobre o que está acontecendo. E veja, é muito importante. Foi Davi quem pronunciou isso. Pagarei os meus votos ao Senhor. Eu vou fazer isso. Nasci no sentimento verdadeiro. Deus não quer pessoas falsas e fingidas, porque eles padrinhos são dos corações. Ele quer sentimentos verdadeiros. Porque se for com falsidade, nem precisa perder seu tempo. No momento da tormenta, da dor, fazemos votos que são facilmente esquecidos quando tudo se faz bonança. Ou seja, quando você está naquela dificuldade, quantas vezes eu falei: nossa Deus, quando eu era muito novinho, tinha uns 14, 13 anos, eu sempre falava para Deus, né? Quando eu ia fazer a prova: nossa Deus, se eu for fazer essa prova, se eu for bem, se eu passar de ano, eu vou ler das minhas férias a Bíblia todos os dias. Não durou nem 2 dias isso, eu já tinha esquecido de Deus. Em quantos momentos de dificuldade a gente faz coisas, e aí quando está tudo bem, a gente simplesmente se esquece de Deus. Faça uma introspectiva. Mas essa introspectiva não tem que ser você se examinando, não tem que ser você pensando. Você tem que pedir para Deus te examinar e olhar o que está dentro de você. São 3 versículos que me chamam muito, que falam muito comigo. O primeiro é Jó 13:23. Quantas culpas e pecados tem o meu Senhor? Notifica. Pede para Deus notificar o que está faltando em você, o que está te desagradando dele. E aí, ele vai te notificar, certamente, porque Deus tem prazer nisso. Só que muitas pessoas param aí: entendi qual é o meu pecado, no caso, meu pecado era o egoísmo, e eu entendi o quão fundo ele estava, e aí existe um próximo passo, Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa as suas transgressões alcançará misericórdia. Quem cobre as suas transgressões nunca alcança. É necessário confessar e deixar, você precisa falar. Porque no Salmos 32, Davi diz: enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Quando você peca, e aquilo vai sendo guardado dentro de você, vai fazendo literalmente mal. Não foi no sentido figurado, não foi uma metáfora, como foi citado aqui. Davi estava falando literalmente: enquanto eu guardei o meu pecado, estava me fazendo mal. Sabe quando você guarda uma coisa que não vai te consumindo, e você vai ficando mal até o ponto de ficar doente e acamado? É exatamente isso que ele quis dizer. Confesse e deixe. Veja que não é uma alternativa, ele não está falando ou confessar ou deixar. É uma coisa que está sendo somada. Você precisa confessar, você precisa falar: eu estou falando, eu sou egoísta, e o mais egoísta dessa igreja. Só que não basta somente isso para Deus, eu preciso deixar. E esse deixar só acontece com uma coisa: invocarei o nome do Senhor. Deus tem que estar sempre perto. Porque largar um pecado, por nossa força, é impossível.
creio que ao ler essas linhas, né, porque no devocional lá eram linhas, o Espírito Santo toca em você e te comunica. Quando eu estava lendo isso, eu já entendi diretamente qual era o meu pecado. E o que Deus estava querendo de mim. Eu fiz uma pergunta para Deus há muito tempo atrás. Deus, como eu posso te pagar? E Deus falou, estuda, você vai descobrir, é o egoísmo. Você tem que parar de ser egoísta. A tua agenda não tem que ser feita sobre o que você quer. A tua agenda tem que ser feita no que eu quero. Tem que ser no tempo de Deus, na vontade de Deus, do jeito dele. Creio que ao ler essas linhas, o Espírito Santo toca em você e te comunica algo que ele está esperando de ti. Deus estava esperando há muito tempo o egoísmo de mim, que está cada vez mais fundo. Mas agora, vou começar o processo de tratamento. Ele espera. Você tem alguma coisa guardada aí que Deus está te tocando. E Deus está falando assim para você, pergunta para Deus, Deus, como é que eu posso te pagar por tanto bem que você tem me feito? E Deus te fala, procura, cava fundo que você vai achar. Pede a notificação do Senhor, que Ele vai te mostrar. Mas, se você nem chegou ao ponto de perguntar a Deus, se você nem chegou ao ponto de ser grato a Deus, se você acha que sua vida é um lixo, que o jeito que está é ruim, então você está mais atrasado do que deveria. Na verdade, nós não deveríamos estar atrasados, né? Não sei o que o Senhor te pede nesta hora. É específico de cada um. É uma autoavaliação. Uma avaliação do alto. Ou seja, Deus te notificando, está dentro de você e te notificando. Mas tenho certeza que alguma coisa você precisa entregar ao Senhor. E Deus está te cutucando hoje. Olha, deixa isso, entrega isso. Talvez não seja o Isaac, não vai ser uma coisa grande, não vai ser o seu tudo, a princípio. Como no caso de Abraão. Ou metade das riquezas, como no caso do jovem rico. Talvez seja apenas 5 pães e 2 peixes, mas certo é, ele te pede algo. Imagina se esse jovem dos 5 pães e 2 peixes fosse igual eu. Ninguém toca na minha comida. Se eu separei que eu vou comer aquela quantidade, é aquela quantidade que eu vou comer. Eu não quero que ninguém coma o que é meu. Eu não estou sendo irônico, estou falando sério. É exatamente isso que acontece há muito tempo dentro de casa. Eu tenho muita dificuldade disso. Agora, imagina se eu fosse como esse cara dos 5 pães e 2 peixes. Uma multidão faminta, e aí Jesus chega para mim e fala assim, você tem 5 pães e 2 peixes. Dá tudo que tem para essa multidão aqui. Você acha mesmo que ia dar certo ou que ia dar tudo errado se continuasse com o egoísmo? Mas esse jovem se dispôs, né? Ele passa batido, o nome dele nem é falado. Mas imagina o que ele tinha dentro do coração para doar todo o alimento que ele tinha para todas aquelas pessoas. E a multiplicação aconteceu, Deus proveu. Ele nunca vai deixar faltar para os seus filhos. Ao contrário, quanto mais Deus vê disposição no teu coração, mais Ele vai te dar para que você abençoe os outros. E é outra coisa que entra. As bênçãos de Deus nunca são restritas para você guardar para você. Se Deus está te dando muito dinheiro, não é para você guardar e largar lá dentro. Deus quer que você abençoe outras pessoas que estão precisando. Se Deus te deu muita comida, se tem muita comida em casa, sempre que alguém passar, dê uma comida para ele, para as pessoas que estão famintas. Deus, Ele é sempre um Deus de abundância. Mas Ele dá para que aquilo que você tenha muito, você possa compartilhar com os outros. Jesus, tudo que Ele tinha, Ele compartilhou com os outros. Até o que Ele ainda naquele momento não tinha, que era o trono, que era o reino celestial, Ele já compartilhou comigo, com você. Ele disse, né? Depois que Ele venceu, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono. Jesus não foi egoísta, Ele falou assim, não, só eu morri na cruz. Só eu tive que sofrer. Vocês não sofreram nada. Vocês não sofreram nada perto de mim. Não, Jesus falou assim, vocês são muito bem-vindos. Sentem-se no meu trono. Vocês vão compartilhar as bênçãos comigo. Você vê que tudo o que Jesus fez era pautado da vontade de Deus. Jesus sempre colocou os outros muito acima dele. E aí, em Miqueias 6:8 diz, Ele te declarou, homem, Deus te falou o que é bom. E o que Deus te falou que é bom? É o que o Senhor pede de ti. Então, o que vai ser bom para a tua vida, aquilo que você espera que te preencha, não é meu, mas é aquilo que Deus está pedindo para você dar para Ele. Isso vai te fazer bem. Isso que é bom para você. O bom não é o seu bom, é o bom de Deus. Abre lá em Mateus 19, que vai falar um pouquinho do jovem rico, que foi um exemplo muito citado. Os versículos do 20 ao 22. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou resumir um pouquinho a história, porque a gente já leu muitas vezes. Mas, para quem não conhece, um jovem muito rico, tinha muitas posses, ele chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, guarda os seus mandamentos, guarda os meus mandamentos, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou, isso aí eu já cumpro, né? A gente pode falar, eu vou na igreja, eu sigo todos os mandamentos, eu vou na igreja, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Minha vida toda é restrita. Estou belezinha, estou salvo. Então Jesus falou assim, se você quer realmente ser salvo e estar completo, dá tudo o que tem os pobres. Vende e me segue. E a gente vai ver o que ele respondeu para o apelo, para o convite de Jesus. Então, disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho guardado. Eu guardo todos os mandamentos desde a minha juventude. Eu fui educado, cresci na igreja. O que me falta, então? Não me falta nada, né? Essa era aquela pergunta que ele esperava assim, Jesus, o que me falta? Ele esperava que Jesus respondesse, nada, você está perfeito. Mas Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque tinha muitas posses. Então, eu cheguei para Jesus e falei para Jesus literalmente, Jesus, eu tenho tudo, eu literalmente nasci na igreja e estou 18 anos na igreja. Eu aparentemente faço tudo que o Senhor me pede. Eu estou salvo, né? Estou fazendo tudo bonitinho. Aí Jesus falou assim, tá vendo aquele teu pecado do egoísmo que está ali, que é tudo para você? Vai, vende tudo isso. Dá tudo de si, tudo que eu te pedir você vai dar. Dá para os pobres, para quem necessita, para quem você sabe que você pode ajudar. E me segue. E muitas vezes, quantas vezes na minha vida, eu olhando para a grande bagagem de pecados que eu tinha, para a grande bagagem de coisas que eu tinha, para o meu momento, para a minha hora, para o meu descanso, eu falei, não. Virei as costas, entristecido, porque Jesus me pedia demais, nossa, como Deus me pede demais, e fui embora. E ignorei o convite e a apelação de Deus. Jesus disse, se queres ser perfeito, larga tudo. Sabe, o egoísmo, aquilo que você quer guardar tudo para si, porque o egoísmo, uma grande coisa do egoísmo é que ele não é um pecado solitário. Ele vai sempre puxando outros perto. Então o egoísta ele é sempre orgulhoso. O egoísta é sempre invejoso, porque ninguém pode ter mais do que ele. O egoísta ele é sempre vaidoso, porque ele quer que tudo dele seja melhor, aí ele começa a entrar em vários outros pecados, na avareza. Eu não tinha problema na avareza, mas aí a partir do momento que eu deixei o egoísmo entrar dentro de mim, vai para vocês verem como isso é doentio. Eu não trabalho, eu estou fazendo faculdade, não tenho dinheiro. O dinheiro são dos meus pais, eu fico da renda deles, eles que me sustentam. E aí, quando Deus colocou no coração da minha mãe, tipo assim, cada vez que você vê alguém que você doar, doe, mesmo não faltando nada para a gente, não está faltando, nunca vai faltar nada, porque o Senhor é o nosso sustento. Mas aquilo me deixava desesperado. Sempre que aparecia alguém, eu falava com a minha mãe, mas agora você está igual o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? 50 para você, 100 para você. Comecei a ficar desesperado, isso que o dinheiro nem era meu. Eu comecei a querer economizar. Então, um dia eu ganhei um dinheiro e eu tinha que dar o dízimo disso, né? O dízimo era 10 reais meu e 10 reais da minha irmã. A gente ia dar junto, cada um ganhou o seu dinheiro, a gente tinha que dar o dízimo. A gente tem que devolver o que é de Deus. Né? Isso para mim era inquestionável. Só que a gente não tinha 20 reais em casa. A nota mais próxima que a gente tinha era de 50. Mas lógico, né? Eu não ia querer dar 30 reais de oferta, é muita coisa. E aí eu simplesmente peguei lá uns dinheiro trocado, uns troquinhos, e esses troquinhos chegavam em 22 reais, né? Com as moedinhas, as coisas todas lá. Eu falei, vai ficar 2 reais de oferta para Deus. E aí eu cheguei todo felizinho na igreja, pelo menos vou dar 2 reais de oferta para Deus. Eu nem tive coragem de chegar aqui. Porque enquanto eu estava na igreja pensando, Deus falou assim para mim, você vai ser igual a Ananias e Safira, né? Eu não pedi para você me dar a oferta, mas você vai me dar essa oferta, você vai cair duro aí. É melhor você continuar o que você está fazendo. E naquele momento, eu guardei o dinheiro e falei, mãe, não vai rolar 10 isso aí não. Aí eu voltei em casa, e aquele dinheiro que estava me esperando, aí dos 50, eu peguei, e aí sim, né, devolvi o que era de Deus. Então, para vocês verem o quanto isso vai cegando a gente, ao ponto de que coisas que eram tranquilas e óbvias para você, de momento não vão ser mais. E aí eu trouxe uma definição rápida sobre o egoísmo. Então, o egoísmo é uma característica ou uma condição da pessoa. Eu não gosto dessa palavra característica, porque a palavra característica é definir quem você é, sabe? Uma característica, a cor dos seus olhos, o seu cabelo, quem você é, né? Aquilo que Deus está fazendo, aqui Deus está te transformando. Característica é uma coisa que parece que vai ser para sempre, né? Então, eu diria que é um defeito passageiro, é uma coisa que o pecado te trouxe. É uma condição, é muito boa a palavra, uma condição, porque essa condição vai sair de você. Uma pessoa que busca exclusivamente, o exclusivista. Aqui, ó, para mim, aí você pode ter, mas não pode ser melhor que o meu, não.
a sua felicidade e satisfação pessoal. O egoísta peca, pois busca excessivamente, assim, é a vontade do dia dele, sabe? Eu acordo querendo fazer o que eu quero. Então, é a minha vontade acima de tudo, e ninguém pode tocar nisso. Se eu tenho uma academia marcada das 8 às 9, ninguém pode chegar e me interferir fazendo eu chegar 8h30, porque essa é a minha hora de academia que eu perdi. Se eu combinei que eu vou jogar 3 horas de tênis, ninguém vai me interferir. Eu vou chegar lá e vou jogar essas 3 horas. Tá, João, e as coisas de Deus, a leitura? Eu estou cansado. Depois que eu jogar, depois que eu voltar para a academia, eu preciso descansar. Depois que eu descansar, eu preciso comer. É sempre para mim. Então, ele busca excessivamente a realização dos seus desejos, sem considerar, assim, Deus é zero, não existe, é como se não existisse os de Deus ou os dos outros. Os de Deus, de vez em quando o outro fala, não, vou deixar passar essa de Deus. Agora, dos outros, quando os meus familiares, às vezes, principalmente lá em casa, quando a minha irmã, por exemplo, quer pegar alguma coisa que é minha, ou os meus pais, enfim, alguém, as atitudes egoístas revelam outros vícios. Então, ele vai carregando as bagagens. Sabe o que Jesus falou para o jovem rico? Larga tudo, todas as suas riquezas. Deixa tudo e me segue. Ganância, egoísmo. É sempre meu. Eu quero ter dinheiro, ninguém vai tocar no meu dinheiro, eu quero dar para os outros. Orgulho, ostentação, querer ter sempre para você, para as pessoas olharem e falar que quer ser você, porque você tem tudo, né? Eu quero ostentar, quero mostrar que eu tenho. Porque eu sou bom, não tem que ser bom para mim. Cobiça, se eu não tenho o que você tem, eu tenho inveja. Eu fico, dor de cotovelo, eu quero atingir isso, eu quero que é teu. Eu quero porque é melhor que o meu. Não pode ser melhor que o meu. Falsidade, né? Às vezes, quando a pessoa chega, você não vai acreditar no que aconteceu. E é uma coisa melhor. Por exemplo, eu fui lá e comprei um tênis. Nossa, estou felizão com o meu tênis. Ó, como ele é bonito e tal. Aí a pessoa chega, você não vai acreditar. Ganhei o tênis, aí eu olho, é melhor que o meu. Eu vou falar isso para a pessoa diretamente? Não vou. Eu vou ser falso para ela, nossa, como eu estou feliz por você, nossa, que beleza, que bênção. Que Deus te abençoe com esse tênis. E como que eu estou lá dentro? Pretensão e idolatria, egolatria, sempre eu, sempre te encher. Em Filipenses 2:3, diz assim, nada façam por ambição, por sempre querer mais, por desejos egoístas, ou por vaidade, para querer se expor, para querer se mostrar. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. E aqui foi aonde eu comecei a pensar em tudo. Meu pai leu esse versículo e minha mãe fez uma pergunta assim para você. João, as pessoas que você considera que são inferiores a você, pensa numa pessoa que você fala assim, nossa, aquela pessoa não tem nada que eu admiro. Fala uma qualidade dela que é melhor que a sua. E a minha resposta, lógico, foi, mãe, desculpa, não tem, não existe a qualidade. Sendo que, ao pronunciar isso, certamente a pessoa vai ser muito mais humilde do que eu. Então, foi uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Pega aquela pessoa que você despreza, fala que é um lixo, que aquela pessoa nunca saiu do lugar, que ela não vai conseguir nada na vida. E começa a treinar, e começa a pedir para Deus mostrar o quão ela é melhor que você. O quão, com Cristo, ela pode ser muito melhor que você, e quantas coisas boas ela tem que você não tem. Comece a enxergar isso. Eu tive que começar a pedir para Deus, falar assim, Deus, tantas coisas que as pessoas têm melhores que eu. Muitas coisas elas são superiores a mim. Mas eu não consigo enxergar, porque tem uma trave no meu olho. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas. Se isola. Você está numa ilha dos seus desejos e você é escravo deles. E se rebela contra a sensatez. E nesse caso, a sensatez, a verdadeira sabedoria é Jesus. Quando você se isola dentro dos seus interesses egoístas, você se rebela contra a sensatez, você se rebela contra Jesus. Porque tudo o que Jesus ensinou é o oposto do que você é. Eu achava que, como jovem rico, por guardar todos os meus mandamentos, por guardar todos os mandamentos de Deus, por guardar tudo aquilo que eu achava que eu guardava, por ser tão politicamente correto, nossa, eu estou top, eu estou maravilhoso. Mas, ao olhar dentro de mim e ver o quão egoísta e quanta bagagem de pecado tinha dentro de mim, e Jesus mandou eu simplesmente largar isso, e quantas vezes eu não quis, porque eu quero ter o meu tempo, eu quero ter as minhas coisas, eu quero ter o meu descanso, eu me rebelei contra Jesus. Eu fui contra tudo que ele foi. Eu pensando, se eu fosse Jesus, eu estava até pensando, se eu fosse Jesus, eu jamais ia dar o meu trono para outras pessoas.
Aí eu parei para pensar, mas se eu fosse Jesus, eu não teria nem vindo aqui. Eu teria mandado assim, se dane todo mundo aí, eles vão me ignorar, eles não estão nem aí para mim mesmo. Em 2 Coríntios 12, 20, foi o que Jesus falou para mim. Olha aqui. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como esperava. Cara, já faz tantos anos que você está na igreja e você continua assim, e que vocês não me encontrem como esperavam. A gente se frustra com Jesus porque Jesus não é do nosso jeito. A gente se frustra com Jesus, o jovem rico se frustrou com Jesus. Ele falou assim, Jesus, tô top, né? Tô maravilhoso, não está me faltando nada. Aí Jesus falou para ele, falta tudo para você. Larga isso e me segue. Ele se ofendeu com Jesus e simplesmente foi embora triste. A gente se rebela contra a sensatez. A gente fala, nossa Jesus, é isso? Sério? Deus é isso? Deus só pede, 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 pede? Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intriga, arrogância e desordem. Jesus falou assim para mim, eu quero te visitar. Sabe o que o salmista fala? Invocarei o nome do Senhor. Eu quero Deus aqui pertinho de mim. Mas como é que eu vou invocar Deus? Como é que eu vou invocar a presença dele se isso aqui, ó, se quando ele vier, ele não vai me encontrar do modo como ele espera, porque eu não quero largar as minhas opções egoístas, e eu vou me frustrar com Deus. Eu vou me frustrar com Deus. Parece até ironia dizer isso, né? Eu vou me frustrar com Deus. Mas olha o tanto de coisas que tem. Briga, inveja, manifestações. Será que se Jesus ele está querendo bater? Será não? Jesus está querendo bater. Ele está querendo que você invoque o nome dele. Mas será que quando tiver esse encontro, quando ele for te visitar, porque Jesus passeia no meio da igreja, ele está sempre visitando os seus, será que ele vai te encontrar desse jeito aqui? Ou será que ele vai encontrar uma mudança em você? E a música que nós vamos cantar agora, ela fala que a graça de Deus, ela ainda nos surpreende. Aquilo que Deus tem para mim, todo dia eu me assusto com tanto que Deus é bom. E aí, num pedaço da letra, ele diz assim, a sua misericórdia, ela é como um rio, que não tem fim, não acaba. Não acaba, ela é vasta, ela é imensa. Ela é tão imensa que cobre todos os meus pecados. É tão imensa e poderosa que é capaz de me fazer largar todas essas bagagens de pecado e seguir Jesus. E que nós possamos invocar a presença de Deus, nós possamos invocar a presença de Jesus, né, de seu Filho, e que nós possamos não se escandalizar com ele, mas cada vez que ele te pedir uma coisa, você vai deixar, para que você possa ser literalmente um fanático religioso. Por quê, João? Porque tudo aquilo que Deus te pedir, não tenha nada acima disso. Ele pediu o filho para Abraão, Abraão deu. Ele pediu a vida para Jesus, Jesus deu. Ele vai te pedir o que hoje? O que ele está te pedindo? O que ele está te incomodando? Eu não sei. No meu caso, eu perguntei, Deus, como eu posso te pagar? Ele falou, vai estudar. Eu encontrei o egoísmo. Larga essa bagagem. Começa a doar a sua vida. Isso foi o que Deus pediu para mim para começar. E o que Deus está te pedindo hoje? Entregue tudo isso a Deus. Porque o que Ele pode te oferecer é muito maior que isso. Como a letra diz, a tua graça, Deus, aquilo que o Senhor faz por mim sem eu merecer, ainda é um choque para mim, me surpreende. De tão boa que é. Nós vamos ficar sentados, tá? Porque essa música, ela está em inglês, só que ela está com a letra em português. Então, peço que vocês acompanhem bastante, porque é uma letra que é muito impactante e profunda. E só uma pessoa que realmente reconhece quem Deus é e está disposto a largar tudo, pode escrever e cantar de todo o teu coração essa música. Ele fala, Senhor, o que eu posso te dar? O que eu posso te oferecer? Não tem nada que eu possa te dar, senão a minha oração, senão a minha vida. Amém?